Boa noite, então, meus queridos irmãos, dando sequência à nossa programação, depois da nossa oficina, onde vimos qual é a importância do Evangelho no lar, da prática do Evangelho no lar, e como nós fazemos o Evangelho no lar, nós vamos fazer a prática propriamente dita. Eu estou com a nossa água, que eu vou colocar sobre a mesa para ser fluidificada durante a prática do Evangelho. Inicialmente, vamos buscar a Deus, nosso Pai, o Criador, a Jesus, nosso querido, amado Mestre Maior, a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e as suas falanges de trabalhadores da luz e da seara do Cristo. Buscamos aos nossos guias e mentores espirituais também, para que se façam presentes neste momento de luz e de oração. Pedimos a tua compreensão para todas as palavras que receberemos e ensinamentos do nosso Evangelho. E te pedimos, Senhor, neste dia, que tu abençoe a todos nós, nos nossos lares, e nos coloque diante da palavra que necessitamos ouvir e refletir nesta noite. Que a tua paz, Jesus, nos envolva neste momento e que assim seja. Então vamos abrir o Evangelho na página que necessitamos refletir. Hoje nos cai então o capítulo 12, Amem os seus inimigos. Mais precisamente o item 7, que diz: se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Jesus disse: aprenderam o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Porém, eu digo para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar sua túnica, entregue-lhe também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de questão de honra provocam esses melindres, que são nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar injúria por injúria, ofensa por ofensa. Esse procedimento parece estar muito certo para aquele cujo senso moral não consegue se elevar acima das paixões terrenas. Essa é a razão porque a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Lei que estava em harmonia com a época em que Moisés vivia. Quando Cristo veio, disse: paguem o mal com o bem. E disse mais: não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém lhe bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque sua noção do que significa a vida não ultrapassa o momento presente. Devemos levar ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não da mesma maneira que não devemos levar aquele que manda arrancar o olho, se este for o motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria a condenação de toda repressão, deixando o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Se não colocarmos um freio em suas agressões, logo todos os homens de bem seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por esse ensinamento oferecer a outra face, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança.
Quando disse para oferecer a outra face, quando uma for batida, quis dizer, em outras palavras, que não é preciso pagar o mal com o mal, pois o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Ao falar assim, Jesus condena o duelo, que nada mais é do que uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: olhem para a frente. Quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, menos serão atingidos pelas coisas da terra. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem que recebemos hoje. Essa mensagem que nos fala principalmente da humildade. A humildade de receber as ofensas daqueles que nos perseguem, que nos caluniam muitas vezes. Receber essas ofensas e aceitar. Não revidar e não buscar a vingança. Esses são os ensinamentos de Jesus. É difícil, meus queridos irmãos, muito difícil, porque principalmente se torna cada vez mais difícil quando nós estamos arraigados nos sentimentos terrenos e vivemos a nossa vida terrena com uma intensidade muito grande, onde nós nos deixamos dominar pelo orgulho, pelas paixões terrenas e pelas nossas questões de honra que nos fazem fatalmente revidarmos a uma agressão, revidarmos a uma palavra que nos desferiram, uma ofensa. Então, meus queridos irmãos, aqui nós aprendemos que nós temos que nos conservar humildes, deixando os nossos orgulhos de lado, as nossas vaidades terrenas, e sabermos que é muito mais grandioso para nós oferecermos a outra face para ser batida, que é muito mais glorioso ser ferido do que ferir, ser enganado do que enganar. Então, ser injustiçado do que cometer a injustiça. Pois quando nós não seguimos este princípio que Jesus nos ensina, nós estamos criando um débito para nós, para o nosso espírito, onde fatalmente nós teremos que fazer esse reajuste com as pessoas que estão envolvidas neste processo. E muitas vezes, até pela vingança, pelo ódio que mantemos em nosso coração, podemos até futuramente termos inimigos espirituais. Sabemos que nós temos inimigos encarnados e também temos inimigos desencarnados, pois nós levamos além das fronteiras do túmulo os nossos ódios, os nossos rancores, os nossos sentimentos também. E isso se perpetua até que nós sejamos humildes de coração para perdoarmos aquele que nos fere, perdoarmos aquele que nos ofende, aquele que nos persegue, e perdoarmos, meus queridos irmãos, é perdoar de coração. O perdão do coração é aquele que tem o esquecimento das ofensas. Ele não tem a vontade da vingança, ele não tem o ódio guardado, o ressentimento. Ele perdoa de coração.
com o esquecimento da falta que o nosso irmão fez para conosco. Temos também o perdão dos lábios. Este sim, nós perdoamos por perdoar. Dizemos que perdoamos, mas não queremos ver, continuamos com ódio, continuamos com ressentimento para com os nossos irmãos, e aí nós criamos os nossos débitos, que futuramente nós teremos que fatalmente resgatar. Então, aqui Jesus nos fala para pagar o mal com o bem. E disse mais: não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém lhe bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Olhem bem a importância dessa frase, meus queridos irmãos. É preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Pois a vingança é muito fácil. Nós fazemos e praticamos a vingança com muita facilidade. Engenhamos, bolamos alguma coisa para afetar o nosso irmão da mesma maneira que ele nos afetou. Isso, na época de Moisés, até poderia ser normal, onde o ensinamento era olho por olho, dente por dente. Agora, na época em que o Cristo veio pregar o amor. O amor está aliado com a humildade, que é irmã da caridade. Assim, meus queridos irmãos, tenhamos em mente que é preciso deixar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as paixões terrenas, para pensarmos numa vida muito maior e muito mais ampla. Uma vida espiritual. Uma vida onde nós plantamos as sementes que vamos colher mais tarde. Então, por este ensinamento que Jesus nos dá, nós nos tornamos mais evoluídos a cada momento, a cada tempo em que conseguimos fazer esse ensinamento se tornar uma realidade na nossa vida. É muito difícil, mas nós precisamos cada vez mais exercitar o amor e colocá-lo em prática, principalmente nos dias em que estamos vivendo hoje, onde há a necessidade maior de nos darmos as mãos, de deixarmos os nossos orgulhos, nossos ódios, as nossas sensações primitivas para substituirmos por sentimentos mais nobres e sentimentos de amor. Assim, eu me despeço nesta noite e vou fazer a prece final, a prece de irradiação. Pai de infinita bondade, de infinito amor, de infinita sabedoria, te somos gratos por esta oportunidade e pedimos em nome de Jesus Cristo para que Ele interceda junto a Ti, para que abençoe nesses momentos todos os lares, todas as famílias, todas as pessoas que estão em oração e todas aquelas que sofrem os seus males físicos, os seus males espirituais. Que todos os nossos queridos irmãos possam receber de Ti o alento, a consolação e o abraço fraternal e universal de amor que Tu nos dá sempre. Que possamos, Senhor, Te pedir também pelas crianças que estão nos orfanatos em busca de lares, por nossos idosos que estão muitas vezes nos asilos abandonados. Pedimos ainda pelos nossos governantes, que eles possam deixar as suas vaidades e seus orgulhos de lado e governarem para os interesses do povo. Te pedimos também, pela nossa saúde, que Tu possas nos blindar o nosso corpo físico e o nosso espírito, nos livrando de todas as companhias espirituais indesejáveis,
as companhias espirituais negativas que possam interferir na nossa caminhada. Te pedimos, Pai, que Tu fique conosco, hoje e sempre, dando-nos as Tuas bênçãos de amor, de paz, de entendimento, de paciência, de equilíbrio, para que possamos continuar a nossa caminhada, hoje e sempre, com muito amor em nossos corações. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, muita paz e muita luz a todos nós. E agora, tomemos a nossa água fluidificada. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.